TVC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez está no ar aquele programa que tem a pretensão de levar a doutrina espírita até o seu lar, até a sua casa, até o seu conhecimento, tentando despertar na sua pessoa, seja você homem ou mulher, ou jovem, quem sabe, o interesse pelo estudo da doutrina espírita. Por que não? Porque, afinal de contas, é uma doutrina diferente. Se você, meu irmão, é vinculado a essa ou aquela crença religiosa profundamente respeitável, sabe que a doutrina espírita não te condena a que você permaneça nela. Pelo contrário, permaneça nela, mas ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, faça a caridade e exerça o perdão. Pronto, continua. Você vai, quando desencarnar, estar muito melhor do que os espíritas, na sua maioria, que não fizerem isso. Porque isso também é exigido dos espíritos, né? Encarnados ou não. Então é simples, o que nós mostramos é que não é a religião que salva, mas é o comportamento do homem apenas seguindo esta linha. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, praticar incessantemente a caridade e o perdão. Pronto, você já resolveu o problema que tanta gente faz. Então a doutrina espírita tem a vantagem que nos mostra o que acontece após a vida, que aparece ser um mistério, etc. Também não te amedronta com sofrimentos infernais ou com venturas eternas, por algo que você fez aqui durante uma vida, você vai ter uma felicidade eterna. Às vezes, numa incoerência, você está numa felicidade eterna, mas teu filho muito amado ou tua filha querida foi para outro lugar onde está sofrendo desbragadamente. Mas nós, nos diz a doutrina espírita, pergunta 115 em diante, diz que nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, como está na pergunta 804, porém, destinados à perfeição. Isso aqui é uma beleza. Então, você também um dia será perfeito. Você vai escolher o seu caminho, que é livre. Ou fazer essa evolução com muito sofrimento, em muitas vidas, talvez dezenas, centenas de vidas em que você não lembra do passado, mas acorda aqui em circunstâncias terríveis. Quando você vê que está encarnado, que atingiu a maioridade, você percebe o sofrimento, a necessidade que você tem. Quando já não nasceu com elas bem expostas, você entende a razão do sofrimento. Então a doutrina espírita é exatamente o consolador prometido. Nessas circunstâncias, ela leva o consolo para você, mas não te impõe nada. A decisão é sua. Então, não se pede dinheiro, não se pede que você mude de religião, não se pede nada. Mas pede, isso sim, que você tenha conhecimento e liberdade para escolher o que é melhor e ficar lá. Qual o problema? Isso é ótimo. Por que não conhecer a opinião de outros ou os escritos de outros que tanta gente fica feliz em conhecer, se você também pode ser beneficiado? Pense nisso. Tudo bem, Vecmiller? Graças a Deus, tudo ótimo, melhorando cada vez mais, seu Gabriel. Saúde também está bem, né? Tá com a graça de Deus. Com certeza, graças a Deus. Você tem muitos méritos, meu irmão. Muito bem. Mas, enfim, vamos lá. Então, pessoal, alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só mandar um e-mail para a gente, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E pode ser visto também pelo Facebook. É só lá em cima você digitar isso, o que eu vou dizer tudo junto, TV Cidade de Petrópolis. E assim você vai ver toda a programação do canal 16. Que, diga-se passagem, é uma maravilha. E pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Então passamos agora para a leitura. Sinal verde é do livro, tá? De Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Perfeito? E o tema é
em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor. É a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão nos jardins. Isso é um pouco da felicidade, não, seu Gama? Esse livro, fica segurando ele aí. Sim, sim. É porque eu me lembro dele participando do culto do lar. Sei, não sei. tem uma data aí, não? Não, por um acaso não tem. Esse não tem? Olha, vale aqui, ó. Exatamente. Vira qualquer um. Exatamente. Bom, aqui no item 19, que é nos compromissos de trabalho, que nós vamos daqui a pouco entrar, 23/8/1989. Então, nessa data foi feito o culto do lar lá em casa. Qualquer página que você abre aqui, muitas delas vai ter a data, né? Vai ter. Perfeito. E aí, então, essa data do culto do lar, que é uma atitude que você deve tomar. Você pode fazer o culto do lar sozinho, ou se você é casado com a esposa ou com o marido, ou para os filhos. Por quê? Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Você não vai ler uma literatura em que fala de crime, matou, roubou, estuprou, foi preso. Não, só traz a felicidade e mostra o que acontece do outro lado da vida, que é conhecer, cumpra o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É aquela que os espíritos disseram, não tem outra. Foram encarnados, que são encarnados é suspeito. Mas vieram através dos espíritos por um homem que nunca recebeu um tostão. Exato. Publicou 412 obras com milhões de edições de uma série de livros em todo o mundo, em muitas línguas, e que tem possibilidade, e fez um programa de TV, como por exemplo, o Chico fez 2 Pinga Fogo, que foi o maior sucesso de televisão no Brasil em todos os tempos, né? O maior sucesso para a época, não podemos comparar com hoje, que hoje a população é muito maior. Enfim, essa leitura é interessantíssima, né? Porque nos indica o que acontece após o desencarne. Perfeito. Não é o fim, é o fim dessa vida e o conhecimento da vida espiritual. Vale a pena, e muito. E que bom, vamos deixar esse corpo
e vamos adquirir um outro numa outra reencarnação, talvez até mais sutil. Às vezes, meu irmão, você está do outro lado aí achando, eu sofro muito nessa vida, isso naquilo. Você sabe, é a tal história, o livro mostra isso, que muitas vezes a vida que você escolheu é a vida de provas e expiações, porque é aquilo que você tinha que passar. Ou você acha que Jesus passou por provas e expiações por quê? Porque ele quis mostrar para nós que era possível a gente suportar. Ele, como espírito puro, nunca precisou passar por aquilo, mas se o Criador pediu que ele passasse, ou mandou que ele passasse, ele veio, né? Na hora da morte, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, até o fim ele nos mostrou como nós deveríamos nos portar. E por que a gente tem medo de conhecer essa verdade? Quando você tem medo, existe um compromisso inconsciente com você mesmo de não tomar conhecimento de certas coisas, que por enquanto está bom. Porque a doutrina espírita vai pedir que você se modifique. Não para pior, mas para ser um espírito consciente das suas responsabilidades, fazendo o quê? São poucos os princípios, né? Mas o quê? Fazendo a caridade insistentemente e o perdão. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer incessantemente a caridade e exercer o perdão. Pronto, você vai para o céu. Agora, tem detalhes, como é que funciona. É maravilhoso, né? Muito, muito. Vamos lá, Zé Quimeira. Então, tá bom. Pessoal, então nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, não é isso? Terminamos a primeira e a segunda parte, estamos na terceira. E o título é Das Leis Morais, que é composta de 12 leis. O capítulo 2 tem como título da Lei de Adoração. Então, nós estamos neste item hoje, politeísmo. Primeira pergunta, por que será que a crença no politeísmo sempre teve adeptos, especialmente na antiguidade? Bom, daí a necessidade do estudo? Fundamental o estudo, porque naquela época não tinha muito o que estudar. O selvagem, ou o ser mais primitivo, ele via que não é possível a vida surgir do nada. A vida, nem dos animais, não surge para nada. Né? Então, tem que ter um Deus. Há certas coisas, quanto mais atrasado a pessoa é, mais formações primitivas, fenômenos aconteciam para chamar a atenção deles. Então, eles mergulhavam no estudo e, obviamente, esse estudo fez com que se criasse seres imaginários, porque eles não tinham orientação ainda para receber nada. O atraso era muito grande. E esses seres imaginários foram adorados algum tempo, fazendo até o absurdo de ter oferta de quê? De seres humanos, de corações, etc., né? Dando ao espírito como se os espíritos quisessem coração de desencarnado. Mas naquela época tudo se compreende, né? Exatamente. Naquela época, o senhor disse bem, né? Hoje não há necessidade disso. É um absurdo outro, porque depois que você conhece a verdade, você fica muito mais responsável. Por isso que diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará dessas coisas todas horríveis. Mas vamos lá. E agora passamos então para um outro título, que é Sacrifícios. Perfeito? Perdão, antes disso tem uma outra pergunta no politeísmo. O que significa a palavra Deus para os antigos? Bom, a palavra Deus para os antigos era um ser, e para os índios, alguns deles, quando nós chegamos aqui para o Brasil, quando começou a ser colonizado o Brasil, vejam bem, aqueles que vinham já pareciam deuses, porque já vinham num barco enorme, né? Já tinham conhecimento de certa arma que ele não tinha. E o que é pior, um deles, para provar que era Deus mesmo, fez o quê? Pegou a cachaça, né? Botou no lugar e diz, ou vocês me obedecem, eu vou dar fogo na água toda que vocês têm aqui, ó, que eu faço assim. Aquilo pegou fogo, ele falou, não, já que vai botar fogo na água, não bota não. E passaram a adorar ele como Deus. Então, para os antigos, esse era o tipo de Deus, aquele que fazia um fenômeno extraordinário, quando a doutrina espírita nos diz que absolutamente não é isso. Deus, para nós que estudamos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e para por aí. Porque nenhum de nós pode conceber Deus e conhecer na sua integridade.
se conhece alguma coisa pelo seu resultado, né? Qual é a causa de um universo perfeito, com leis físicas perfeitas, com leis morais perfeitas, tudo correto no dia certo, na hora certa? Deus, me informe alguma coisa sobre ele. Por enquanto eu sou a criatura, não sou o criador, não entendo. Claro. Mas no dia que eu estiver próximo dele, daqui a algum milênio ou mais, então eu poderei responder, né, mais alguma coisa. Tudo a respeito de Deus, nunca. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, parou por aí. Nem a doutrina espírita avançou mais do que isso. Perfeito. Então passamos agora para o outro título, que é Sacrifícios. Pergunta: na mais alta antiguidade, havia o sacrifício de seres humanos? Como homens bons poderiam aceitar tais sacrifícios? Em função exatamente da ideia completamente errada de que Deus queria ser igual ao homem. Isso é curioso, porque até hoje ainda tem algumas religiões que acham, em países muito atrasados, que Deus realmente possui, digamos assim, os mesmos desejos e os mesmos, ou alguns defeitos típicos do ser humano. Faça isso, eu vou te castigar. Né? Isso é uma mentalidade nossa aqui. Mesmo quando se fala em inferno, ora, meu Deus, vamos analisar. Se Deus tivesse criado um local de sofrimento eterno, isso contraria a inteligência. Por que Deus, então, me criou se eu vou para o inferno eterno? E ele não sabia, ele não sabe o presente, o passado, o futuro? Claro que sabe. Né? Nós hoje conhecemos o passado, o futuro não. Nós já nos aventuramos em viagens procurando saber pelo menos as coisas principais. Sabemos que a nossa terra está sendo destruída pelo homem. Olha, se destruir vai acontecer isso, aquilo, ou talvez acontecer um pouco diferente, mas é uma destruição. Então a noção de Deus caminha da mesma forma. Quando você é tão primitivo, você vê Deus de forma primitiva. Aí tinham deuses que aceitavam, ou teoricamente, a gente na nossa inferioridade, imaginamos, nós lá, imaginamos, naquela época encarnados, imaginamos então que Deus também punia de uma forma severíssima, né? Para toda a eternidade. Mas isso é contra o amor. Pois se nós mesmos, aqui na Terra, com toda a violência que existe no nosso país, a lei aqui não fala em pena eterna, como é que vamos querer que Deus faça? Deus não é amor, não é perfeito? Com certeza. Por que ele vai fazer isso? Vamos raciocinar, é assim que funciona. Perfeito. Como puderam aceitar ofertas de seres humanos a Deus que tudo criou? Pois é, porque nós fazíamos de Deus, nós naquela época, os homens naquela época, fazia de Deus um Deus com crueldade para que os outros, que não aceitavam a ideia de Deus ou não queriam saber disso, aceitassem. Eu vou cumprir, porque senão ele me faz isso também. E essas ofertas que os astecas faziam muito, maias, etc., isso não tem o menor sentido. Com a evolução, viu-se que isso era impossível. Né? Jesus, quando veio, então, ele mudou tudo. Mudou não, era assim. O que mudou foi a crença deles naquela época. Claro. Hoje não fazem mais. Mas ainda há selvagens no mundo que façam isso? Provavelmente sim. Né? Mesmo que faça meio escondido. Mas na lei deles lá, eles veem Deus dessa forma, com os defeitos e, entre aspas, as qualidades, fecha aspas, dos homens. Né? Então colocou dessa maneira que Deus poderia fazer tudo, e aí partiram para essa concepção totalmente errada, que não tem nada a ver. Que é a chamada bajulação, não é isso? É, exatamente. Entre nós aqui é uma bajulação. Aquela autoridade a gente trata assim, mas o empregado que trabalha lá, a gente vai, de qualquer maneira, que ele não tem... E eles fariam isso, inclusive, com o próprio Deus, entre aspas, que eles achavam que seria realmente, eu vou dar isso para receber aquilo. Quer dizer, uma troca. É, exatamente. E o que... Nós não podemos dar a vida a terceiros, mas se Deus fizesse isso, ele poderia dar de novo a vida a terceiros. Ele não faz isso porque Deus é amor. Perfeito. Se tem alguma coisa que define Deus, é amor.
incompleto, porque o amor por si só não é perfeito, não é? Tá certo. Então não podemos simplificar tanto. Na verdade, senhores e senhoras, não existe nenhuma hipótese da gente tentar definir Deus. Não há. Não se consegue definir Deus. Mas, através de algumas de suas qualidades, a gente pode ter uma noção da bondade divina. Sabemos, por exemplo, que a perfeição do universo que nós conhecemos, com leis físicas extraordinariamente perfeitas, com leis não físicas, mas leis psíquicas também perfeitas, né? As leis que governam moralmente o universo são perfeitas. Repara que uma raça de animal, vamos dizer, o leão, ele se alimenta de outros, mas dentro de um certo limite, para não suprimir aquela raça. Exato. Desde que o homem não interfira, a natureza está perfeita. Então a gente vê que Deus é tão perfeito porque o homem pôde adivinhar é o termo errado, perdão. O homem pode conceber, então, o que Deus fez, ou seja, a evolução, né, que nós sabemos que hoje o ser humano foi criado desde os seres mais primitivos até seres mais avançados, mas ainda animais, e daí passando para o homem, claro. Então, foi evolução, mas isso teve que vir aos poucos. Claro. No passado era assim, ou seja, em Roma, que já não é tanto atrás assim, a diversão era fazer assim ou assim para matar alguém. Exatamente. Olha que evolução. Como é que levou a situação daquela parte da terra em que os romanos passavam, né? Perfeito. E ver-se como é que é cruel aquela situação que não correspondia à verdade. Pois é. E aí a gente vê a grandiosidade de Deus. O senhor me lembrou agora de Roma, quando nos circos faziam aquelas oferendas daqueles primeiros cristãos aos leões, eram tacados fogo naquelas pessoas, e por cima de toda aquela cidade, na parte espiritual, havia um séquito de espíritos retirando-os de toda aquela situação para levá-los a uma situação melhor no plano espiritual. E quantos compromissos foram aceitos ali, né? Com certeza. É. Isso é uma maravilha. Pois é, por isso que Jesus disse e nós temos que seguir. E por isso eu insisto na leitura e vamos mostrar hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade simplesmente estudando. Não deixe de estudar tudo que lhe for ofertado. É aí que você vai aprender. Mas já precisamos de fazer um intervalo. Voltaremos em 1 minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos lá analisando essa situação. Perfeito. Pergunta: como se pode explicar a existência no passado de guerras religiosas? Pois é, porque cada homem tinha uma concepção diferente de outro. Porque essas concepções religiosas eram fruto da mente do homem. Então, é claro que eu tenho o meu sentido de vida, você tem o seu, então eu fazia ofertas para o meu Deus e você para o seu Deus, que nenhum deles tinha conhecimento. Reflexão. Mesmo no passado, antes do cristianismo, você vê figuras extraordinárias, como Sócrates e outros mais, que refletiam sobre um Deus já naquela época de forma muito avançada, né? Então, se foi obrigado a tomar cicuta, ele tomou, me mandaram, eu tomei, senão ia me matar de qualquer maneira. Foi suicídio? Não, ele sabia que ia ser executado, evitar maiores problemas, né? Mas caiu aquela morte sobre a responsabilidade de todos eles. É evolução. Pois é, seu Gama. Aí a gente vê exatamente que já naquela época, o senhor me desculpe, saiu um pouquinho do assunto, mas eu estou exatamente lendo um livro agora sobre a vida de São Lucas. E naquela época, os gregos já, entre aspas, tinham um certo conhecimento de um Deus desconhecido, que eles não sabiam o que era. Mas podiam presumir, né? Mas podiam presumir, exatamente. Porque cada um, como o senhor disse, cada um rei adorava um... E Roma, naquela época, a própria Grécia, existia uma infinidade de deuses e semideuses e deusas e tudo mais. Então, vem exatamente mostrar como é que já estava inserido no ser humano um Deus, entre aspas, invisível naquela época. Claro, sempre esteve na nossa mente, senão a gente não caminha. Somos filhos dele. Perfeito, perfeito. Então, gente, vamos continuar. Tem gente que procura sofrimentos em si mesmos para evoluírem. Isso está certo? Não, não há necessidade de você escolher sofrimento, porque o sofrimento sem benefício para o próprio não resolve. Então, se você tem um sofrimento, você elimina a quantidade de recursos materiais que você tem para ajudar terceiros, e você então sofre com isso, esse sofrimento em benefício de terceiro tem muito valor. Sim. Mas um sofrimento que não te atinge, que não é em benefício de terceiros, isso aí não adianta, para você não evolui, né? Então nós vamos ter trechos sobre sofrimentos que é muito curioso. Hoje, se Deus quiser, tem espírito que sofre aqui e sofre muito mais no mundo espiritual, a ponto de chegar a condições de degenerar o próprio corpo espiritual. Perfeito. Mas vamos lá, vamos caminhar, você vai perceber. Então tá certo. É meritório o sacrifício de uma vida de uma pessoa que não sabe nadar, mas pulou na água tentando salvar outra pessoa? Essa é a tal história. No Livro dos Espíritos, tudo que é importante é repetido. Então, criado simples e ignorante. Tem várias perguntas que falam isso. Tem uma só que fala, somos criados, que mostra, fomos criados iguais. É 804. Mas as outras todas, é a pergunta 115 e um monte delas. Pois bem, na pergunta 747 é a mesma coisa. É a intenção. Né? É a intenção. Tem vários locais, porque muito do que fazemos, certo ou errado, a intenção, portanto, a nossa mente é que é responsável. Claro. Né? Então, a intenção pode transformar uma coisa que essencialmente é ruim num ato que não é louvável, mas é um ato cheio de méritos. Tá? Por exemplo, uma pessoa está se afogando. Supostamente eu não sei nadar. O mar está bravo. Eu tento até lá para salvar a pessoa, provavelmente eu também vou me afogar, talvez até salvar a pessoa, mas vou morrer afogado. O que significa então? Isso tudo é hipótese, eu não estou afiançando nada. Então, o que pode acontecer nessa situação? Simplesmente, eu que fui tentar, morro, mas aquele eu consigo salvar. É um suicídio? Não. Não. Porque o que vale é a intenção. Claro.
Tá? Essa é a diferença. E houve o intento de salvá-la. É intento de salvá-la. Não deu certo. Deu o amor pela vida do outro. Perfeito. Muito bom isso. O que é um regime de sanções? Bom, o regime de sanções está nesse livro, Ação e Reação. Temos um outro caso aqui também. Então eu vou ler esse e o Vec Miller lê o outro, Certo. ok? Perfeito. Então, só para não ficar monótono, então, o que acontece? Um espírito está no mundo espiritual desencarnado e está conhecendo o que se passa lá, quando a pessoa... Como que se explica que aconteçam pessoas que nascem assim ou assado, dessa ou daquela forma? Já falamos aqui daquela pessoa que se suicidou nas 10 últimas vezes, não vamos contar de novo, porque já contamos várias vezes. E o Chico explica, então, por que ele nasceu daquela maneira. Mas acontece também em muitas outras situações. Isso aqui, então, é muito interessante. O espírito que está muito endividado, porque ele fez um mal danado, eu não vou citar nomes aqui, imagine um desses líderes que criaram ou participaram de forma covarde na extinção dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Desencarnados, eles podem pedir um regime de sanções. Onde está aqui no livro André Luiz, Ação e Reação, ele diz assim, então é por isso que eles pedem um regime de sanções, fazem um regime de sanções. Aí Hilário diz o seguinte, regime de sanções, o que é isso? Olha, vou explicar perfeitamente. Não nos reportamos aqui as medidas de natureza moral. Aqueles que, por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra. Atenção agora pelos motivos. Pela injeção sistemática de elementos corrosivos, como seja álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre através das atas da morte, como suicida indireto, e despertam para a obra de reajuste que lhes é indispensável, e imploram o regresso à carne em corpos, desde a infância inclinados, olha só, a estenose do piloro, ou piloro, a ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, a colite e as múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Inteligências notáveis com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas, corpos físicos ameaçados de paralisia e reumatismo, visitada por achaques e neoplasma diversos, e vai por aí afora. Ou seja, no mundo espiritual, meu caro amigo, quando nós vamos reencarnar, é programado um corpo físico para nós. O corpo espiritual temos no mundo espiritual. Como é que sabemos disso? Já passamos disso no passado, quando falamos de corpo espiritual. Jesus fala disso naquela aquela parábola, encontra a festa no Evangelho, e ele, o rei promoveu uma festa em homenagem ao filho. E lá foi uma pessoa, entrou uma pessoa, é melhor ver a parábola, que senão demora muito tempo, e esse espírito entrou, mas ele não estava vestido com a veste nupcial, ou seja, com o perispírito puro, e Jesus pediu para ele, o Senhor pediu para ele sair. Então esse é o livro Ação e Reação que a gente recomenda tanto. Temos um outro de um caso parecido, mas eu vou pedir ao Vec Miller para ler sobre libertação. Tá? Perfeito, perfeito. Mas vamos em frente. Pergunta: o que são espíritos ovoides? É interessante isso, eu vou passar para ele ler. Então é o seguinte, esses espíritos, depois que desencarnam pelo mal que fizeram, tanto mal, eles têm tamanho dose de arrependimento, que eles ficam então escondidos de todos e eles começam a deformar o seu corpo espiritual, que é um corpo que obedece ao comando da mente. Então, ele começa a apresentar deformações severas do mundo espiritual. E aí, é claro, na reencarnação,
aquilo é transmitido para o corpo físico, ele vai passar 1, 2 ou 3 corpos físicos, nascendo totalmente em forma de espíritos grotescos, como se a natureza tivesse errado, mas a natureza não erra. Não. Aquilo estava programado para acontecer. Aí eu peço ao Vec Miller que leia aqui, começando, tá? A coisa... Começa aqui, Vec Miller, eu acho que você pode ler a partir daqui. É interessante, eu selecionei o trabalho, pode ver por aí. Perfeito. Então, pessoal, olha, do livro de Libertação, nós vamos ler um pequeno trecho aqui, que diz o seguinte: o trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isto mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Olha que maravilha! Então, o que acontece? Isso é um processo redentor. Então, meu caro, quando muitas vezes você percebe que vai nascer uma pessoa na sua família, um espírito na sua família vai reencarnar, mas hoje em dia você faz os exames, e aí você diz, meu Deus do céu, eu vou ter um filho nessa ou naquelas condições. Tá? Vamos ter com um sério problema mental. O que acontece? Este é um processo, entendeu, de resgate. Por quê? Ele fez tanta coisa, ficou às vezes algum tempo como um ovoide, ou não, agora vai reencarnar, e então ele precisa ter um corpo que ele passe por sofrimentos diversos, para que ele esqueça totalmente a vida passada e volte a reencarnar normal. Portanto, é um processo regenerador, nada mais. Entendi. Então, até o processo de sofrimento que você vê numa criança que nasceu com esse ou vai nascer com essa ou aquela deficiência, aquilo ali é um método divino de resgate. Nessa vida que você vem nesse estágio, porque você estava assim no mundo espiritual, é a reencarnação, você reencarna com defeitos aparentemente inexplicáveis, não são explicáveis, porque aí ele sofre durante aquele tempo, mas esquece a vida anterior. Agora, quando ele desencarnar, ele vai poder reencarnar normal, entendeu? Perfeito, então, perfeito. É um sistema para que o espírito, por amor, criado assim por amor por Deus, de tal forma que o espírito, então, através da condição de ovoide, ele sofre. Ele reencarna machucado, porque ele mesmo provocou isso no corpo dele, e aí então ele tem um pai e uma mãe que o recebe, ele fica algum tempo, esqueceu a vida passada, ótimo. Aí quando ele desencarnar, ele vai poder encarnar normal e seguir a vida dele. É um estágio de resgate, como quem fica na prisão, só que essa prisão é do próprio corpo físico. Perfeito. Aí nós vemos duas coisas muito interessantes, seu Gama. Primeiro que o senhor falou que da reencarnação desse espírito, o pai e a mãe recebem aquele espírito para amá-lo, e através desse amor ele possa cair em si e começar a sua modificação. Claro, perfeito, é exatamente isso. Ou seja, aquele é um tempo em que se dá para ele raciocinar sem que ele esteja com aqueles fatos na mente dele, livre, portanto, até dos inimigos que ele tinha no mundo espiritual, e então ele aí já está pronto para liberar. Supostamente, imagine um líder tenha sido muito mal. É melhor pensar no passado remoto, muito grande, né? Um conquistador, gente que foi péssimo, dos reis na época em que Jesus viveu, ou pouco depois, né? Com aquele sofrimento imenso, naquele campo romano de eliminação das pessoas. Bom, então
ele tem aquele sofrimento todo, a perspectiva de morte, porque vão soltá-lo no meio de leões, ele pragueja, ele tem revolta, tá? Mas na outra vida, ele vai ter, então, resgatado aqueles males e começam, então, uma vida nova. E reinicia a caminhada. Ninguém vai ser eliminado de vez, não, nunca mais. Com certeza que não. E aí nós vemos uma outra lição muito interessante que devemos perceber bem. Vamos lá. Vem uma criança, nasce com um defeito, vamos supor, na perna. Ela especificamente segue a vida dela como se fosse uma coisa, entre aspas, normal. É anormal para nós vermos que ela tem um defeito na perna, mas ela aceita aquela, entre aspas, punição dela mesma para com ela, em decorrência daquela perna atrofiada ou coisa parecida, para que ela possa evoluir. O que às vezes não acontece quando isso já acontece com mais idade. Há uma certa revolta, não é isso, seu Gama? Poxa, por que é que eu estava muito bem com as minhas duas pernas de conhecimento. E hoje... Falta de conhecimento. Não é isso? Aí a pessoa se revolta. Por isso o estudo é importante. Importante. Beleza, muito bom. Então, agora passamos para um outro tema. A lei do trabalho. Pergunta. A necessidade da existência da lei do trabalho é real? É claro. Por quê? Mesmo se nós formos para o mais antigo cristianismo, nós vamos encontrar a recomendação, entre aspas, de Deus. Né? Então, como é que Deus condena o trabalho? Condena-os ao trabalho lá onde? Ainda na criação, de acordo com os 10 mandamentos, né? A gente vê, então, conhecerás o alimento com o suor do teu rosto. Né? Tem que respeitar. Então, o trabalho não é um castigo. O trabalho é uma necessidade. Hoje vivemos um problema no Brasil, especialmente em outros países também, de falta de trabalho, porque isso é uma consequência do nosso egoísmo. Porque, então, nós trabalhamos para ter o menos sacrifício possível. Por exemplo, para alguns países europeus hoje, as mulheres lá não querem mais ter filhos, querem manter a beleza física, então aceita adotar uma criança, 2 não, porque dá muito trabalho. E aí, então, esses países estão tendo a sua população diminuída. Reduzida. As pessoas que estão lá estão cumprindo com digamos assim, a finalidade da reencarnação. Não, ele reencarnou, mas não fez nada de bem para ninguém. Quando desencarnar, vai descobrir que agora vai nascer na África. E aí descobre que então a coisa é diferente. A evolução é através de ensinamentos que Deus nos criou através de vidas sucessivas. Perfeito. Somente isso. Então o trabalho é necessidade do homem. Sim, perfeito. E também uma terapia ocupacional, porque nós, a gente questão de nomenclatura, exatamente. Mais nada. É uma forma de trabalho. Perfeito. Vamos à segunda. Vamos. Peraí, não, eu queria dizer o seguinte, vamos para o segundo intervalo, porque estão recebendo sinal lá, tá ok? Tá bom. Voltaremos em 1 minuto de novo. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
Vamos, Miller, vamos continuar. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita e analisando uma coisa importantíssima hoje, além do que já se passou, a lei do trabalho, com tanta gente sem trabalho hoje em dia. Perfeito. Pergunta: o que fazia Stephen Hawking na condição de paralítico, usando só sua prodigiosa mente, deve ser visto como trabalho? Sim, um trabalho muito difícil, mas aquele homem devia ter uma inteligência extraordinária. Não consigo nem conceber até que ponto. E então, ele começou a usar a mente dele, já que ele não movimentava em nada. Então, começar a movimentar a mente dele e através da mente, de movimentos dos olhos, ele conseguiu escrever muita coisa. Bom, escrever, porque ele não falava, né? E, a princípio, sim, mas à medida que alcançou a maioridade, não falava mais. E veio leis através dele, revelações extraordinárias. Mas imaginemos se ele tivesse todo o conhecimento possível, com um corpo perfeito, ele ia fazer aquilo não. Então ele fez aquilo que era necessário para o homem saber, já resgatando uma prova dificílima que é a de um corpo físico desprezível, mas uma mente extraordinária, que a gente não consegue nem ver como aquele homem imaginou o universo tudinho. Como é que depois as leis físicas e as revelações do que ele dizia com tanta oposição, ele conseguiu provar. Da mesma forma foi Einstein. Quando lançou a teoria dele, ninguém aceitou. Os cientistas, então, acharam graça naquilo, não podia ser. Mas ele defendia. Só veio a saber que era possível quando veio ao Brasil, foi, acho que para Belém, ou ali perto, não sei a cidade exatamente, mas o fato é que lá, então, através de telescópio, ele pôde ver que realmente o Mercúrio, um dos astros, como contornava o Sol, ele saía um pouco da sua trajetória. Mas assim que ele saía da influência do Sol, ele pegava aquele caminho no espaço que ninguém sabia que existia. Ficou provado e todo mundo bateu palma para ele. Então são inteligências superiores que às vezes vêm limitadas, porque se ela tiver todo aquele potencial e ainda for vinculado por mal, aí o desastre que ele pode ocasionar é muito grande. Perfeito. O homem diz Joana de Anjos no livro Ser Consciente, na introdução desse livro, ele diz: o homem e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele reconhece em si mesmo constitui, embora ele mantenha escondido, constitui a sua essência e genialidade, né? Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Só a título de curiosidade, quem foi Stephen Hawking? Britânico, tá? Ocupou cadeiras assim avançadíssimas na parte da física e tudo mais, e também usava o dedinho mindinho para escrever os livros que escreveu. No final da vida dele, fizeram computadores especiais para ele, mas no final da vida dele, era até através do movimento ocular que ele dava as respostas. Simples ou não, né? Até as pessoas chegarem a uma conclusão. Falando que Deus é perfeito, aquele homem então foi acaso com aquele conhecimento que ele tinha? Claro que não. Claro que não. Foi o que ele realmente pôde revelar, mas foi uma prova fantástica para ele poder revelar tanto que nós precisamos e ainda precisamos de inteligências assim, né? Pois é, aí voltamos novamente àquela situação que eu narrei ainda há pouco. Ele, chegando aos quase os seus 20 anos, começou a ter a degeneração do seu corpo físico. Ele se revoltou. Em princípio, sim, mas depois ele viu que ele poderia usar exatamente aquilo que ele tinha de maior potência dentro dele, que não era o corpo físico, era a mente. Sim a mente. O cérebro dele e a mente, ligado à mente. Então nós podemos exatamente utilizar a nossa mente
para o bem, através dos bons pensamentos, bons atos e assim por diante. E o mais curioso é o seguinte, percebamos isso, a profundidade do que ele falou. Olha só, um ser encarnado que tem uma deficiência de tal ordem, faz tudo isso que ele fez, e até a desencarnação dele, quando no final estava na cabeça toda, retorcida, aquela coisa toda, mas ele devia pensar lá dentro dele, o que foi que eu fiz para nascer assim? Que pena que ele não tenha conhecido a doutrina espírita, né? Ele ia entender. Mas para ele também, ele tinha que passar por aquela prova. Né? E aceitou, né? Isso, aceitou. É isso que eu acho... fantástico, né? O fantástico, exatamente. Como é que ele teve coragem para assumir coragem de enfrentar... Olha, teve filhos, foi casado. Exatamente. Né? Com toda a deficiência, porque nele o cérebro funcionava normalmente. Normalmente. E a mente também. Perfeito. Eram as duas coisas que não funcionavam nele errado. Funcionava com perfeição. Perfeição, perfeito. Perfeito. Vamos continuar. O espírito desencarnado também trabalha? Trabalha sim, e muito no mundo espiritual. Por quê? Primeiro, um de nós pode ser destacado para ser o espírito que acompanha, vamos dizer, o Vec Miller, um outro espírito que me acompanha. Me acompanha quer dizer o seguinte, ele não vai ficar ao meu lado, meu Deus, ele vendo as besteiras que eu faço, seria terrível, não é assim. Na verdade, todas as vezes que eu precisar de ajuda do mundo espiritual, eu paro, faço um recolhimento em qualquer lugar, peço ajuda, ele vem. Ele não vai poder te dizer o que você vai fazer ou não fazer, se você tem uma doença ou não tem. Isso faz parte das suas provas. Então, ele vai te preparar para a prova e te sugerir. Mas a decisão não é dele, é sua. É sua. Né? Ele vem te sugerir o que você deve fazer. E aí você vai à procura e provavelmente vai conseguir, ou não. Porque muitas vezes, o espírito tem que passar por aquela dura prova. Né? Por quê? A prova tem que ser proporcional ao erro que as pessoas fizeram, os encarnados. Ou os desencarnados também. Então, um vai sofrer dessa ou daquela maneira, mas é através do sofrimento limitado, suficiente para que ele reconheça que aquela atitude que tomou foi um erro muito grave, está exigindo um resgate tanto quanto, tá? Não tem outra solução. Então, acima de tudo, Deus é amor e a perfeição. Por quê? Ele nos criou não para ir para o inferno, nem para ir para o purgatório. Ele nos criou para nós sermos espíritos perfeitos. Nós vamos atingir isso com pouco sofrimento, ou médio sofrimento, ou um sofrimento inimaginável de grande em muitas vidas. O problema é de cada um de nós. A perfeição é tão grande que Deus diz assim, não criei ninguém para o inferno. Isso não existe. Não criei ninguém para o purgatório, que isso também não existe. Mas olha, o sofrimento na vida pode ser pior do que um purgatório. Então está feita a coisa. Mas como é que é feita a justiça naquela criança que acabou de nascer, deu apenas alguns suspiros e morreu? Opa, gente, calma aí. Os suspiros foram nessa vida, mas olha, ele teve vidas anteriores. Vamos imaginar, quem sabe aquele espírito, sim, na vida anterior, não queria de forma nenhuma nascer de novo, se suicidou, não queria continuar a vida, e agora ele deseja tanto nascer, mas na hora que nasce ele morre. Até que através do sofrimento e da revolta, ele então consiga uma vida, mas agora vai caminhar. Então tudo depende do nosso entendimento. Analisar caso a caso seria o mesmo que tentar analisar, porque em determinadas circunstâncias a matéria obedece assim, mas a matéria obedece a leis também. Então, em determinadas circunstâncias é completamente diferente, tanto no ponto material quanto no ponto físico e no ponto espiritual. Cada coisa dessa está interagindo. Então, nós vamos resgatar de qualquer maneira, para a inteligência, que é Deus que criou todos esses canais. Nós vamos ser perfeitos? Sim, você escolhe, meu irmão, a forma que você quer, através da evolução ou através do sofrimento. Perfeito,
imposto. A escolha é nossa, nada é imposto. Nada é imposto. Pois é, e aí justamente vem uma outra pergunta. Por que o trabalho é imposto ao homem? Porque é também um resgate, um meio de evolução, é um meio de expiação também. É um meio até de aperfeiçoamento. Então, quando você sabe escolher o tipo de trabalho que condiz com a sua situação ou não, mas você se conforma ali dentro, você está até feliz. A gente encontra muita gente no Nordeste brasileiro em situações de muito sofrimento para eles, mas eles vivem bem. Aquela dificuldade econômica, etc., e de luz, de conforto material, ele vai resgatando. E encontra muita gente rica porque perdeu uma parte da fortuna na bolsa, dá um tiro na cabeça. O que ele vai colher é algo arrasador. Então, é resgate também de vida anterior. Ou você ganha uma fortuna muito grande, depois perde tudo. Não estou citando exemplo de político, não. Mas é a verdade, às vezes acontece. Então é resgate. Plantou, isto que tu semeias, disse Jesus o quê? Semeia lá. Isto também ceifarás. Exato. Então não tem jeito. O que nós fizermos de mal é melhor não fazer. Tá? E se a gente tem recursos, a mais do que precisamos para viver, muito mais, o que está sobrando para nós está faltando para outros. Você já refletiu, Vecmílio? Me diga aí, o que Jesus tinha de material para ele? Olha, ele tinha exatamente uma túnica material, não é isso? É, exatamente. Absolutamente mais nada. Fez tudo isso pelo homem, perdão, todo o sacrifício necessário, mostrou-nos a vida espiritual, mostrou os poderes extraordinários que ele tinha, mas como ele disse, que não tinha nenhuma pedra onde colocar a cabeça. Para repousar. Né? Então, nos ensinando o caminho, Jesus passou por sofrimentos extraordinários. Por quê? Porque ele não precisava passar por aquilo e aceitou com a grandiosidade que ele era, peculiar. Passou como exemplo para nós. Perfeito. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perfeito. E lembrando sobre o trabalho, Jesus também trabalhou, gente. Sim. Como carpinteiro ajudou o pai dele, com certeza. Enquanto ele era criado, ele também procurou saber que podia colaborar com papai e mamãe, sem revolta, e o fez. Sem usar os poderes que ele tinha. Né? Então, como é que a gente vê isso, né, seu Gama? Ele diz assim, nas núpcias de Caná, ele disse assim: mulher, ainda não chegou a minha hora. Exatamente, porque ele sabia que tinha a hora certa. Olha, que interessante. Então vamos lá, seu Gama. A necessidade de trabalhar continua nos planos mais elevados do espírito? Eu não preciso usar duas palavras, basta uma: sim. Não é que beleza? Porque o trabalho, para nós, sempre a gente pensa em ganhar alguma coisa material. Mas ganhar alguma coisa espiritual é muito mais importante. Nós não vamos ficar à toa no mundo espiritual, não, vendo Deus trabalhar. É o cúmulo de quem pensa isso. Reflita, não. No mundo espiritual você também vai trabalhar, cada vez mais, como espírito. Vai ser guia de um, guia de outro, instrutor de um, instrutor de outro, possivelmente de encarnações, programando as reencarnações, por que não? A coisa acontece assim. Lá em cima, né? Chegou o nosso fim bem aqui do programa de hoje, mas enfim, esperamos que essa mentalidade, que agora começamos a ver a importância do trabalho na vida do homem, é fundamental, do homem ou da mulher para a sua evolução. Vecmílio tem aí as suas despedidas. Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, o programa Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembrando que devemos manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Olha, isso é tão importante o estudo que Chico teve uma frase tão bonita e deixou para nós, e por isso mesmo eu incluí, sempre que deixo o programa,
para que a gente reflita. Disse o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Tá se arrumando pra quê? Pro Festival de Inverno